Do jeito de culto da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, no bairro João Paulo II, cidade de Camaragibe. Senhor, a Ti adoramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comecemos o nosso serviço litúrgico à Santíssima Trindade. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como também as consolações do seu Santo Espírito, sejam com todos vós, com todo o povo de Deus, aqui agora em toda parte, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. O próximo texto bíblico, leitura bíblica, Tito, capítulo 1, versículos de 1 ao 5. A palavra de Deus diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos e pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que lhe foi confiada como mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Oremos. Bendito e eterno Deus, graça te damos, Senhor, porque em tua santa providência, Senhor, tu geristes e nos destes todas as condições possíveis para que assim pudéssemos nesse dia, o dia que a tua palavra intitula como dia do Senhor, subir a tua presença, em atos de culto pela mediação de Cristo Jesus para te cultuar. Que assim procedamos, Senhor, neste momento, de posse de uma liturgia correta e de pregação fiel da tua palavra, para a glória tua e edificação da tua igreja, da qual fazemos parte, que milita e triunfa em toda a face da terra. Te pedimos também, Senhor, que abençoe, Senhor, as nossas igrejas corretonas em seu exercício de culto, logo após o período da tarde, já início de noite, as congregações de Prazeres e Arthur, como também a igreja lá em Caruaru, a igreja presbiteriana conservadora, como também os trabalhos de Agrestina, de Bezerros, o trabalho também que está se iniciando ali na Afogados, Senhor, que todos tenham tua aprovação neste dia ao se reunirem para te cultuar. Abençoa o teu povo, Senhor, e faz-nos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, e que na subscrição desses atos litúrgicos que faremos nesse presente momento, durante todo o ato litúrgico, possamos assim estarmos, de fato, cumprindo com o nosso dever. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, nós assim te oramos. Amém. Amém. Santos, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, pleno estão os céus e a terra da tua glória. Glória seja a ti, Senhor. A nossa meta e proposta nesse momento é adorar a Deus. Então nós vamos adorar a Deus e louvá-lo. Cantamos cânticos, vamos adorar a Deus e eu te louvarei, Senhor. Oh
Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Santo de Deus, poder sentar. Senhor, te confessamos, leitura bíblica de capítulo 1, versículos 5 ao 9. A palavra de Deus diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, e como em cada cidade constituísses presbítero, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, nem torpe em ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tem domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segunda doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Amém? Amém. Vamos para a leitura de Êxodo, capítulo 21 a 17. A leitura da lei do Senhor, para esse momento de confissão de pecados. Leitura da lei moral do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia também gerações daqueles que me amam e guardam os teus mandamentos. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não assassinarás. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não adulterarás. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não furtarás. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Vamos cantar o cântico de Salmos.
Para a nossa litânia, Salmo 119, versículos 89 ao 104. A palavra de Deus diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei, ter sido meu prazer. Há muito já teria envelhecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou Deus, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Quanto amo a tua lei e a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles que eu tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idiotas, porque guardo os teus preceitos. De todo mal, caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Amém, Senhor. Irmãos, para esse momento de acusação de nossos pecados,
os salmos que nós acabamos de ler, né? Quer dizer, a parte dos salmos que nós acabamos de ler, do 119, nós temos uma narrativa do próprio salmista, a partir do versículo 97, é uma declaração, sim, uma declaração de alegria em exaltar a própria sabedoria que Deus lhe dá por meio da sua palavra. E essa sabedoria, a partir do versículo 97, o faz amar esta lei, o faz amar a meditação nesta mesma lei, que é aquilo que nos remete ao Salmo 1, não é? Que é o amar a lei de Deus, meditando nela dia e noite. E essa alegria do salmista, quando amar a lei de Deus, que é a expressão que o salmista nos traz aqui, neste mesmo Salmos, né, revela o próprio caráter de Deus como Salvador. Porque ao exaltar essa mesma alegria que ele tem na sabedoria de Deus, o salmista está, sim, exaltando e expressando o grande amor de Deus para com ele e, consequentemente, para com toda a sua comunidade eleita, para com o seu povo. Então, o versículo 98, por exemplo, observa aí, o salmista diz: os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Né? Porque os mandamentos de Deus, aplicação para o nosso contexto, nos faz, como o salmista diz no versículo 98, mais sábio do que os nossos inimigos. Porque os nossos inimigos se rebelam contra o nosso Deus. E nós, por conhecermos o nosso Deus, conhecermos a sua vontade, não nos rebelamos contra ele. Então, o princípio de inimigos aqui é aquele que está em rebelião contra Deus, consequentemente em rebelião contra o seu próprio povo. Né? São homens que vivem à parte do entendimento de Deus. E por que nós somos mais sábios? Porque nós somos mais sábios? Porque nós temos esse conhecimento de Deus. Temos esse conhecimento de Deus. Então, isso nos faz dizer, como o próprio salmista: os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos. Tá? No versículo 101 ele diz: todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Então, observem o conhecimento que essa palavra traz, ao ponto de não só dar conhecimento a mais que os inimigos, mas de também promover o desvio das nossas próprias vidas quanto ao caminho mal, quanto ao proceder mal. Por que não dizer quanto ao pecar contra Deus? Por quê? Porque observamos a tua palavra. O salmista diz: para observar a tua palavra, quando todo caminho mal desvio os meus pés, para observar a tua palavra. E por fim ele diz: por meio dos teus preceitos consigo o entendimento. Preceitos aqui é a palavra. Ele usa termos sinônimos para a palavra. Uma hora ele usa a lei, como nós temos, uma hora ele usa juízo, uma hora ele usa mandamentos, e aqui testemunhos, e agora ele está usando preceitos. Então ele diz: por meio da tua palavra, que é os teus preceitos, consigo o entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Em suma, por isso detestamos, com a aplicação nas nossas vidas nos dias atuais, todo caminho que nos leva ao quê? Ao pecado. Todo caminho de falsidade, justamente é o caminho do pecado, da rebelião contra Deus. Então, o que é que nos vai dar entendimento para nós nos rebelarmos contra Deus, para não pecarmos contra Deus? Essa mesma palavra. É essa palavra que na sequência ele diz que é lâmpada para os seus pés, que é a tua palavra, e luz para os seus caminhos, né? Os nossos caminhos, é que vai fazer com que nós não pequemos contra o Senhor. Então, essa admiração do salmista e essa alegria na sabedoria de Deus é porque ele tem benefícios. Essa palavra traz benefícios a ele para que ele esteja continuamente obedecendo ao Senhor, para que ele esteja continuamente
sendo prudente, para que ele esteja constantemente compreendendo mais do que todos os seus mestres, para que ele esteja constantemente, como nós vimos no versículo 98, sendo mais sábio do que os seus próprios inimigos. E essa palavra o torna cada vez mais conhecedor, né, do caminho de Deus, da vontade de Deus, ao ponto de fazer detestar todo princípio de falsidade, nada mais é do que o caminho do pecado, a vida de pecado. Essa é a exortação para nós que vamos fazer a confissão dos nossos pecados nesse momento, porque é a palavra de Deus que está nos exortando para confessar os pecados. É que nos fala no entendimento. Louvado seja Deus pelo conhecimento que Ele nos dá na sua palavra. Vamos orar ao Senhor e confessar os nossos pecados. Bendito Deus e Pai, nós nos aproximamos de Ti, não somente pelos méritos de Cristo Jesus, para confessar os nossos pecados. Teus santos o fazem agora, nesse momento. A confissão dos pecados que foram oriundos da falta de obediência à Tua palavra e, consequentemente, da quebra dos Teus preceitos, que é justamente o mandamento decorrente da Tua palavra. Nesse sentido, pedimos perdão em nome de Cristo Jesus, que o Senhor nos purifique o coração, que nos dê o coração reto, temente a Ti para tão somente Te obedecer. E Te agradecemos também, Senhor, desse ato de petição de perdão pelos nossos pecados, por esse entendimento que a Tua palavra nos dá. E aos moldes do salmista, nos alegramos também na Tua presença, por saber que a Tua palavra tem nos instruído acerca de tudo que é necessário para que, de fato, possamos ser obedientes a Ti. É por Cristo Jesus que nós te pedimos perdão para os nossos pecados. E de igual modo também te pedimos que todo o teu povo eleito, igrejas irmãs nossas, igrejas institucionalizadas na face da terra, onde se há a pregação genuína do Evangelho, que o Senhor também perdoe os pecados dos teus santos. Por Jesus Cristo, assim nós te pedimos. Amém. Amém. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Lembre-se, se confessarmos os nossos pecados, tem que haver confissão de pecados todos os dias, não só hoje, a igreja do Senhor, todos os dias da nossa vida. Amém? Leitura bíblica, Tito, capítulo 2, versículos de 1 ao 10. A palavra de Deus diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sabios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, tornem pessoalmente pagando boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tenha intimidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando um motivo de satisfação, não sejam respondores, não furtem, pelo contrário, dê prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém, santos. Ofertório, dízimos e ofertas, os santos cultuam cantando e cultuam entregando os seus dízimos e ofertas ao Senhor. Vamos cantar o cântico de Deus que está aqui. Tão certo como eu te falo, e podes me ouvir. Tão certo como o ar que nós respiramos. É isso? Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que
E eu comando que façam a oração de gratidão ao Senhor pelos dízimos e ofertas que os santos deixaram aqui à frente. Oremos. Meu Deus, poderoso Pai, te agradeço por subir a tua casa, Pai, nesse momento, de cultuar nos ofertas. Amém, Senhor. Somente que pedimos na podem ofertar, Pai, se eu possa ter posse de emprego, Pai, desfrute a Pai, para fazer a cultuação. Assim seja, Pai, Pai, que você possa dar sabedoria a você da igreja, para que eles possam, Pai, os ofertas, não são a tua vontade, para não usar a tua Senhor, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. amém. Poder citar. Eleve seus corações. Nós os elevamos ao Senhor, Demos graças a Deus. porque recebe com assim. Senhor, que te fala essa igreja, tomada dos nossos símbolos de fé, catecismos infantil, breve catecismo maior e Westminster. Começando pelo catecismo infantil, Lucas pergunta 59. Lucas, que pessoas Deus salvará do inferno? Todos aqueles a quem Deus escolheu para salvar em Jesus Cristo. Amém. A pergunta é: que pessoas Deus salvará do inferno? Não é que Deus tire pessoas do inferno. A expressão inferno aqui aparece como um estado de morte espiritual, de perdido, de impiedade, certo? Breve catecismo de Westminster, pergunta para a irmã Heloísa, pergunta número 104. Pelo que oramos na quarta petição. Na quarta petição que é a sabedoria das igrejas, pedimos que da liberdade de Deus recebamos uma porção suficiente do amor destas vidas e gozemos com ela das suas vidas. Amém. Catecismo maior de Westminster, graças a Deus também, a irmã Evelyn, pergunta número 10. Quais são as propriedades pessoais das três pessoas da divindade, irmã Evelyn? O Pai gerou o Filho, o Filho gerou o Pai, o Espírito Santo do Pai. Amém. O doutrina da geração, o Pai gerando o Filho e, consequentemente, o Espírito de toda a geração proveniente do Pai. Esse é o princípio do catecismo da pergunta número 10. Catecismo maior ainda, pergunta 113. Para todos os demais irmãos, quais são os pecados proibidos do terceiro mandamento? Tudo que caluniar, estabelecer, injuriar, ou se for a verdade, a graça e a família de Deus, professar a religião em hipocrisia, ou para fins malignos, ou envergonhar-se da religião, ou envergonhá-la pelo viver, modo indigno, nécio, estéril e ofensivo, ou por apostatar dela. Amém, santos. Essas respostas que os santos deram, irmãos. A questão de estudarmos os catecismos, eu já falei isso antes, não é uma coisa que se especifica diretamente a estudar catecismo só aqui na igreja e na escola dominical. Isso deve ser feito também em casa. Deve ser uma prática também de estudos em casa, estudar catecismo, que são símbolos de fé que nós temos, precisamos valorizar essa forma catequética de estudo, que é de perguntas e respostas. Mas também a nossa confissão, que é a confissão de Westminster, a qual nós adotamos. Seria interessante nós termos um apego a esse símbolo de fé. Catecismos de Westminster, confissão de Westminster, outros como os canos de Dort, né, que são os 5 pontos dos puritanos ingleses, ali do século, se não me falha a memória, século XVIII. Interessante nós termos interação acerca desses mesmos documentos, de suma importância para o nosso viver. Não é algo a mais do que a palavra de Deus, é algo da palavra de Deus, que segmenta as doutrinas,
aqueles que comentam as doutrinas, todas elas da palavra de Deus. O catecismo de Westminster não é uma segunda Bíblia. Os símbolos de fé não são segunda Bíblia. É tudo oriundo da Bíblia, tirados da Bíblia, comentários. Quando eu digo sedimentados, é porque eles trabalham mais os comentários, trabalham outros textos. Então, até facilitam a aprendizagem. Então, exorto a igreja a pesquisar e estudar os símbolos de fé também, claro, não só na igreja. Texto da pregação, Tito capítulo 1, versículo 10 a 16. Cantemos o canto Ele Exaltado. Irmãos, como a gente fez menção na IBD, nós estamos nesse mês enfatizando doutrinas que foram defendidas na Reforma Protestante. A pergunta é, pastor, e são apenas só essas doutrinas que foram, de certa forma, que devem ser defendidas? Não. Toda a palavra é soma, toda a doutrina contida na palavra de Deus. Naquele contexto, claro, essas foram as doutrinas pontuais defendidas. Somente a graça, somente a fé, somente a perseverança dos santos, somente Cristo, somente Deus. Então, foram doutrinas pontuais, mas toda a palavra de Deus que contém esse, digamos assim, essa quantidade de doutrinas que nela é revelada, deve ser a ênfase de propagação da igreja. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco esse texto que nós passamos para os santos durante o dia de ontem, Tito capítulo 1, versículos de 10 ao 16. E nós vamos trabalhar justamente a seguinte tese: o que somente as Escrituras podem e nos ensinam nesse texto. Nós temos um texto, vamos ler agora, irmãos estão com ele em mãos, que diz assim: porque existem muitos insubordinados pauradores frívolos, é uma qualidade ruim, né? Pauradores frívolos e enganadores, especialmente da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por dor e ganância. Foi mesmo entre eles seu profeta, ou um de seus profetas, que disse: pertence sempre mentirosos para as leis, menos preguiçosos. Essa era, de certa forma,
a forma como se via os habitantes da ilha, é o que caracterizava. Tal testemunho é exato, portanto, repreende severamente para que sejam sabios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. O tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Então, nós vamos defender o que somente as Escrituras podem nos ensinar nesse texto dentro do viés, ou da ênfase, melhor dizendo, que nós entendemos como somente as Escrituras. O que é que somente as Escrituras podem de fato o fazem? Nós temos um texto aqui que aponta para isso. Então, primeiro, que a sã doutrina realiza nesse texto dos versículos 10 e 12 duas coisas: identifica os falsos mestres e as falsas doutrinas. E segundo, os faz calar essa mesma doutrina. Segundo, promove a repreensão severa de todos os modos, com o fim de serem primeiro sábios na fé. Há uma repreensão nesse sentido para que o objetivo é esse, que os resultados sejam sabios na fé e não se ocupem de ensinos enganosos. Não deveriam se ocupar de ensinos enganosos. Quem promove isso? A sã doutrina. E diz quem são os falsos mestres, no versículo 17. Primeiro é aquele que diz conhecer a Deus, mas o nega com suas obras. No início identifica as obras, depois diz quem são diretamente eles. E onde esse negasse a não prática das boas obras, nas quais se insere o ensino da sã doutrina, que nada mais que a prática das boas obras. Sã doutrina é isso, é o chamado para praticar a vontade de Deus nesse sentido. Então, vamos defender nesta manhã essa verdade das Sagradas Escrituras, que só ela pode proporcionar à igreja eleita. Só ela pode trazer esse benefício e esse mesmo dado por Deus. Então, como primeiro ponto desta manhã, dentro dessa ênfase que nos foi legada pelos nossos irmãos reformados do século XVI, pelo grande movimento já enfatizamos da reforma protestante, o que somente as Escrituras podem nos ensinar a fazer nesse texto? A gente lê um texto do apóstolo Paulo recomendando a Tito algumas questões. Primeiro, Paulo, no versículo 10, diz: porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Esse termo aqui, os da circuncisão, se refere aos judeus. O termo circuncisão se refere aos judeus. Então, nós temos aqui duas coisas que estão presentes nos versículos 10 e 12, e que a sã doutrina, que é a palavra fiel, a pregação fiel, vai identificar. Primeiro, as qualidades dos falsos mestres. Dentre elas, eles são insubordinados, pauradores frívolos e enganadores. E onde o apóstolo diz que especialmente os da circuncisão, existia outros, mas principalmente os da circuncisão, que são os judeus. O termo circuncisão significa que eram os judeus. Primeiro, Paulo diz que eles eram insubordinados. Insubordinados ao quê, irmãos? Insubordinados justamente à sã doutrina, ao correto ensino. O termo aqui, insubordinado, é aquele que não pode ser sujeitado, que não é sujeitado, isso é, que não tem essa questão de se sujeitar ao controle desta mesma doutrina. Então, nesse caso, são pessoas desobedientes, é outro termo que nós podemos assim entender. E o apóstolo está afirmando, não está supondo, ele diz, porque existem muitos insubordinados, quer dizer, muitas pessoas que são teimosas em não obedecer ao princípio correto da palavra de Deus, que era justamente o que
Paulo estava recomendando a Tito, o jovem pastor Tito, para que se efetivasse tanto nas escolhas dos homens que estariam à frente dessas igrejas, como no próprio, ou na própria conduta deste mesmo jovem, como o apóstolo vai dizer lá no começo do capítulo 2, com relação a ele, dizendo: tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Não tinha que fazer nada a mais do que usar tão somente a palavra, e somente a palavra para corrigir algo que estava acontecendo nas igrejas da ilha de Creta. É por isso que o apóstolo faz essa afirmação no versículo 5: por esta causa eu deixei Creta, para pôr em ordem. Então, a primeira coisa que o texto faz é identificar as qualidades dos falsos mestres que Paulo diz existir naquele contexto daquelas igrejas que estavam se infiltrando, principalmente aqueles que faziam parte do judaísmo, que eram chamados os cristãos judaicos, que estavam dentro das igrejas, promovendo esse tipo de ensino incorreto e não querendo se subordinar e obedecer, consequentemente, a doutrina apostólica. Paulo diz que também eles são pauradores frívolos. O que é um paurador frívolo? É uma pessoa que nós conhecemos como tagarela, como falar muito, que o texto vai nos dizer que eram pessoas que eram conversadores, aquele gesto que se faz assim, ó, conversadores, tem muito papo, tem muita lábia, né? Porque fulano tem lábia. Mas é alguém que fala coisas, digamos assim, coisas vazias, sem sentido, em relação ao ensino da sã doutrina. E é o que nós temos testemunhado nos dias de hoje, é o que os reformadores presenciaram nos dias deles, com relação à liderança eclesiástica, muito pato, né? Palavras sem sentido, para desviar justamente o povo de Deus das diretrizes recorrentes da sua palavra, da sua vontade. Mas Paulo ainda prossegue e diz que eles eram enganadores, não é isso? Paulo diz que eles eram, primeiro, insubordinados, pauradores frívolos e enganadores. Então, enganadores aqui tem o entendimento de serem impostores, pessoas que eram impostoras, e ao mesmo tempo, como enganadores, pessoas sedutoras. Para vocês verem como a causa do falso evangelho, a causa da heresia, ela tem um princípio sedutor. Ela não se apresenta de forma, digamos, antipática, grosseira, desinteressante. Ela se apresenta dentro de um contexto sedutor com pessoas que são o quê? A gente viu, primeiro, desobedientes, insubordinadas, teimosas a obedecer a verdade, que são pessoas que são papudas quer dizer, tem papo bom, que tem muito mimimi, mas que falam coisas sem sentido e que são impostoras. Esses são os promotores do falso evangelho. Ao contrário daquilo que Paulo diz no capítulo 1, que nós vimos nesta manhã, no versículo 1, que diz que ele é servo de Deus e apóstolo de Cristo para promover a fé. Paulo era um promotor da verdadeira fé, aquilo que nós devemos ser. Mas aqueles a quem Paulo identifica pelas suas falsas doutrinas, aqui no início do texto que nós temos em mãos, Paulo diz que eles são promotores, em síntese, de um falso evangelho. De um evangelho que Paulo diz lá em Gálatas, que se descer um anjo do céu e pregar um outro evangelho, ou ele mesmo viesse a fazer isso, que fosse maldito. E é o que nós temos aqui. Então, primeira coisa que a palavra de Deus faz, primeira coisa que a igreja que se usufrui do verdadeiro ensino da palavra de Deus através do verdadeiro ministro que Deus dá à igreja é identificar qualidades daqueles que são falsos mestres. Quantos Paulo pregava na Bereia, diz lá o texto que
os crentes bereanos ouviam Paulo falar e iam examinar se aquilo que Paulo falava lá no texto, que é o texto do Antigo Testamento que tinha em mãos, era verdadeiro. O que é que eles queriam com isso? Verificar se a fala do apóstolo condizia com aquilo que estava escrito. Se não era papo de Paulo, se não era conversa, se não era o quê? Palavras vazias sem sentidos. Para comprovar se Paulo não era um impostor. E ao mesmo tempo para saber se aquilo que Paulo dizia ele vivia. Porque é preciso dizer e viver aquilo que está sendo propagado. Então, Paulo aqui faz uma identificação das qualidades dos falsos mestres através de quê? Do ensino da sã doutrina. Então percebam, irmãos, quando a igreja não tem o ensino da sã doutrina, pelo que ela passa? Ela passa pelo, eu usei esse termo, um bombardear constante de falsas doutrinas que são ensinadas por falsos mestres, os quais Paulo identifica como sendo insubordinados, pauradores frívolos e enganadores. Até outras qualidades, pastor? Aqui tem, irmãos, mas Paulo resume aqui nessas três. Outra coisa que os versículos 10 e 12 nos aponta e que é um imperativo, percebam aí o versículo 11, é preciso fazê-los calar, não é pedido, é imperativo. Imperativo é o que, santos? Ordem. Paulo não está pedindo, irmãos, olha, vê se dá um jeito aí de fazer esse pessoal que está propagando mentira calar. Vê se dá um jeito de fazer com que esses judeus aí que estão propagando heresia assim, cara, não, Paulo está dizendo, é imperativo, faz-os calar. Ordem dada, ordem cumprida, te vira, cumpre. Então Paulo diz, é preciso fazê-los calar, porque eles estão fazendo o quê? Pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torno de ganância. Não só pervertendo a igreja, mas quando Paulo usa o termo casa ali, também se referindo a famílias, se inserindo entre famílias e pervertendo essas mesmas casas através do falso ensino. Então Paulo está dizendo, é preciso fazê-los calar, porque eles estão pervertendo. O que é perverter aqui? Eles estão subvertendo, arruinando, derrubando todo o princípio de ensino que está edificado sobre a palavra de Deus. E o fazer calar aqui é porque eles são, de certa forma, pessoas abomináveis, detestáveis. Por que eles fazem isso? Ou melhor, por que eles são assim? Porque Paulo diz, eles estão pervertendo. E esse princípio aqui de perverter é o princípio de serem abomináveis, detestáveis, quanto ao verdadeiro ensino. E por torpe de ganância. O que é uma torpe de ganância? Estavam fazendo isso com interesses não só financeiros, mas também com interesses de se propagarem, de se promover, e isso denota, caracteriza torpe de ganância. Quando se faz algo que não tem como princípio, o objetivo principal, a glória de Deus. Isso é torpe de ganância. E é o que nós mais vemos nos dias atuais. Era que os irmãos reformados estavam se deparando no século XVI, ou já há muitos séculos, que culminou no século XVI. Uma igreja liderada por pessoas que tinham mais como objetivo o próprio status. Isso não é diferente nos dias atuais. O papado continua dentro da questão dos princípios, ou melhor, arregimentado dentro dos princípios cristãos do Evangelho nos dias atuais em alguns segmentos. E é contra isso que nós estamos lutando, combatendo, pregando o Santo Evangelho. E só a palavra, somente a palavra que é o som da Escritura, é que pode realizar isso. Por isso que Paulo chama de isso, deixei vida para Creta para pôr em ordem isso, e é preciso fazer-os calar.
De que forma se faz calar a heresia dentro do reduto cristão? Através do ensino correto da palavra de Deus. E quem faz isso? Versículo 9 do mesmo capítulo. Homens apegados à palavra, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder para exortar pelo reto ensino e para convencer os que o contradizem. E essas pessoas estavam contradizendo o santo evangelho, o santo ensino, a doutrina apostólica, o evangelho de Cristo, os ensinos de Cristo. E Paulo diz: Deus levanta esses homens, Efésios 4, 11 e 13, para promover o aperfeiçoamento dos santos e para, consequentemente, expulsarem, fazer calar. Então não se faz calar mandando calar a boca, não se faz calar pedindo, mas obedecendo uma ordem. E a ordem é para que se ensine a sã doutrina. E que, como Paulo culmina lá no capítulo 2, versículo 1, para que essa mesma sã doutrina fosse o padrão de vida daquele que ensina, e o padrão de vida daqueles que têm o conhecimento desta sã doutrina se evidencie, para que o erro seja calado dentro da igreja, seja banido. Não é só calado no sentido de ser suplantado e glorificar, mas ele seja banido, tirado de dentro da igreja. É com esse objetivo que Paulo diz que deixou Tito para colocar em ordem as coisas ali, junto a essa igreja na ilha de Creta. Segundo momento, santos de Deus. Segundo ponto, que só a palavra pode fazer, e a palavra fiel, somente as Escrituras podem fazer. Estão lá nos versículos 13 e 16, que é promover a repreensão severa de todos modos à igreja eleita. E esses modos de promover, de certa forma, essas duas coisas têm como objetivo, primeiro, torná-los sabios na fé, e segundo, para que eles não se ocupem de ensinos enganosos. Então, quando há ausência do ensino correto da sã doutrina, vai acontecer o quê? Um princípio de fé não sadia e ocupação em ensinos enganosos. Vamos lá? 13 a 16 diz: tal testemunho é exato quando foi argumentado pelo próprio apóstolo que entre os cretenses e muitos que estavam ali dentro da igreja que tinham vindo deste mundo eram mentirosos. Era, de certa forma, como eles eram vistos. O mundo cretense naquela época era visto dessa forma, de pessoas mentirosas, feras terríveis, de pessoas preguiçosas, como os aqui teve ventos preguiçosos, que só queriam comer, trabalhar, nada. Por isso que Paulo vai fazer mais à frente uma advertência para que não se envolvam, lá no capítulo 2, dentro das virtudes que se deveriam ter pelo processo da educação da graça, que não deveriam mais furtar. Essa mesma recomendação Paulo está fazendo no texto de Efésios também, quem furtava não furte mais, porque eram ventos preguiçosos. Paulo dizia: então o testemunho é verdadeiro. Tinha alguns dentro da igreja se procedendo dessa forma. Então, Paulo diz: tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente. Há um princípio de repreensão severa, para que sejam, primeiro, sadios na fé. Sejam sadios na fé, tenham uma fé sadia. O que é ter uma fé sadia? Uma fé que, primeiro, é a fé que emana de Deus e que o seu exercício tem como propósito agradar a Deus e traçar um princípio de comunhão uns com os outros. Uma fé sem interesse, uma fé voltada tão somente à causa do Senhor. Segunda coisa que nós vemos aqui, para que eles não se ocupem em ensinos enganosos, e não se ocupem, versículo 14, com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade, que são justamente os ensinos enganosos. Então percebam como a ausência da sola Escritura, de somente as Escrituras, causa danos terríveis à igreja. Por isso que Paulo diz: deve-se. Volte ao texto. Versículo 13, tal testemunho exato, portanto, repreende severamente. Deveria haver uma repreensão severa. Então, percebam, irmãos, como esses redutos que existem nos dias atuais, por não terem de fato um exercício voltado ao ensino da sã doutrina, sofrem esses tipos de coisa. Até mesmo dentro dos redutos que comungam da verdadeira fé, que comungam do verdadeiro ensino da sã doutrina.
que pela ausência, mesmo que seja temporária, fará com que muitos se voltem a se ocuparem em ensinos enganosos. E isso é perigoso. Isso é perigoso. Paulo está fazendo uma abordagem lá em Gálatas, no capítulo 6, que posteriormente iremos concluir naquela carta. E Paulo está dizendo: quanto ao irmão faltoso, vós que sois espirituais, repreendei-os. E dentro desse ato de repreensão, cuidado para não serem tentados. O contato com ensinos enganosos nos faz ser tentados a cair nesses mesmos ensinos, a comungar desses mesmos ensinos. E hoje, nos dias atuais, como foi no passado e hoje em maior escala, a igreja está sendo, usar mais uma vez esse termo, bombardeada por muitos ensinos enganosos e maquiados, sedutores, que são as qualidades dos falsos mestres, e que é transferida para esses ensinos, para adquirirem adeptos, que era a intenção dos judaizantes lá da Galácia, não diferente na ilha de Creta, não diferente nas igrejas ou na igreja de Éfeso. Adquirir simpatizantes, seguidores, e nos dias atuais, não diferente, para promoverem a sua causa, para promover o fortalecimento da sua bandeira, dos seus ideais, do seu CNPJ, enfim, da sua própria conta bancária, do seu patrimônio, porque eles não estão nem aí para a tua questão espiritual, para a tua questão de vida espiritual, para a tua questão futura de céu ou inferno. Para eles é o aqui e agora. É como aquela frase de Epicúros que Paulo cita em um dos seus escritos: comamos e bebamos e amanhã todos nós vamos morrer. O que importa é agora, o presente. É o ensino do falso evangelho imediato, ou imediatista, do marketing. Né? Está aqui. Então, promove essa repreensão através da palavra, uma saúde na fé, ou fé saudável, sadios na fé, e faz com que eles não se ocupem em ensinos enganosos. Então, irmão, se você não quer se ocupar em ensinos enganosos, se volte à palavra de Deus, se volte para a leitura, a meditação e a aplicabilidade na tua vida da palavra de Deus. Em terceiro ponto, versículo 16, Paulo vai diretamente dizer quem são esses falsos mestres, através de uma das suas condutas, onde diz: o tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam as suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo pode assim adicionar mais 3 de suas qualidades para aquelas que Paulo adicionou logo no início do capítulo, do versículo 10. Então, Paulo aqui diz quem são os falsos mestres. Primeiro, aquele que diz conhecer a Deus. Nenhum falso mestre vai dizer para você que não conhece a Deus. Mas o importante não é conhecer a Deus, é saber se é conhecido por Deus. Porque se dá a conhecer a Deus. Não é eu que me dou a conhecer a Deus, é Deus que se dá a conhecer a nós, a princípio da condescendência. Então, o princípio não é se eu estou lá dentro de Deus, é saber se Deus está ao teu lado. Tem muita gente dizendo que conhece a Deus até na terra, e Deus te conhece. Porque a quem Deus se dá a conhecer, Deus se revela como Deus Todo-Poderoso e dá todo o conhecimento que é necessário para que ele seja gerado à vida. Essa é a graça. E aí Paulo vai dizer: olha, eles dizem conhecer a Deus, mas o negam com suas obras. Interessante, né? E às vezes eles nem percebem. Estão dizendo uma coisa, mas a prática de vida é outra. Esses são os falsos mestres. Fica mais fácil, né? Veja como essas escrituras nos educam para conhecer o falso mestre. Somente ela pode promover isso em nossas vidas. Quer saber quem é o falso mestre? Aquele que vive no dia a dia
né? Enfeitando os seus discursos, mas a prática da vida que você vê que é toda contrária. Aí Paulo diz o quê? No versículo 16: no tocante a Deus, professa conhecer, entretanto negam com suas obras. E é em virtude disso, de negar a Deus por suas obras, que eles são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. A boa obra Deus criou para quem, irmãos? Efésios 1:10, do 5 a 2:10, criou para quem essa boa obra? Para quem, irmãos? Para os eleitos. E criou de antemão. É o mesmo termo que Paulo usa no capítulo 1, versículo 3, desculpa, 4. Antes da fundação do mundo. Paulo está dizendo a mesma coisa. Com outras palavras. Que antes da fundação do mundo, ou de antemão, Deus criou para que andássemos nela. A palavra andar, o verbo andar é vivermos nela. Eles dizem uma coisa, negam o seu falar, reprovam o seu falar pela prática, porque eles não foram criados para a prática das boas obras, e sim para a prática das más obras. Fica fácil identificar. Mas quem que consegue identificar, irmãos? Que estão lá? Não. Usa o termo que eu sempre uso. Família mesmo sabe. Não consegue, não. É que o Brasil é igual. Não consegue identificar. Quem é que identifica? Quem está de fora. Quem está de fora, que tem o conhecimento da palavra de Deus, é identificar. É a palavra que nos faz identificar o erro, a heresia e os falsos mestres nos dias atuais, tanto dentro da igreja como fora, em situação periférica aos arredores da igreja, nos segmentos que dizem também cristãos evangélicos, e que arregimentam para si também o direito de serem chamados de filhos de Deus e povo salvo, e que vão para o céu. Eu não sei que céu, mas o céu que eu vou e os eleitos em Cristo em toda a face da terra, e aqueles que estão lá no estado de glória nesse momento vão, não é o mesmo. Porque as Escrituras não nos deixam mentir, não nos enganam. O Deus que não pode mentir, Paulo diz aqui no capítulo lá no início do texto que nós trabalhamos de manhã. Esse aqui que assegurou a vida eterna, que Paulo diz aqui, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Irmãos, é muito importante, é muito gratificante, é gozo, é alegria, é satisfação. Saber que nós somos detentores do conhecimento pleno. Estou usando o termo pleno aqui no sentido total, no sentido eficaz. E sabemos que esse conhecimento produz em nós atitudes que vão fazer com que nós possamos identificar aqueles que não são de fato povo de Deus. Que leituras são essas? Aquilo que o apóstolo vai escrever ao longo do texto. De pessoas, primeiramente, que são possuidoras da fé, da fé, como trabalhamos no capítulo 1, que são possuidoras do conhecimento pleno da palavra, que não flertam com aqueles que são desconhecedores da palavra e promotores de um falso evangelho, de pessoas que, acima de tudo, não têm como propósito a sua glória e o seu pensar, mas a glória de Deus, que é o propósito para o qual fomos eleitos antes da fundação do mundo. E por aí vai, irmãos. Está aqui um resumo
né, daquilo que nós, nessa manhã, podemos entender que foi o grande movimento da reforma protestante e que precisamos perpetuar em nossos dias. Tem um lema que a Igreja atual carrega, a Igreja Reformada, que é reformados sempre reformando. É isso. Não vai existir reverberização da reforma protestante naqueles que não são apegados à palavra de Deus. Tanto o que prega e ensina, como aqueles que ouvem e aprendem. Quer dizer, tanto no culto como das cadeiras ou dos bancos. Tem que haver apego à palavra fiel. E é isso que Paulo está recomendando aqui. Aquele contexto que nós aprendemos nessa manhã. Que só a palavra tem o poder, porque ela é o poder de Deus para abençoar, para tirar o erro, para banir o erro, para pôr em ordem as coisas que estão em desordem, em que não estão em ressonância, não é ressonância, de acordo com aquilo que foi estabelecido. Isso estava acontecendo nas igrejas da Bíblia, estava. Isso está acontecendo nos dias atuais em muitos segmentos cristãos, sim. Isso está acontecendo em alguns recursos de igrejas fiéis, também está acontecendo, se nós não temos dúvida. Então, só a palavra de Deus pode promover isso. Muitas vezes a gente pensa, mas por que não creio? Mas por que não muda? A mudança tem causa em Deus. A obra do Espírito Santo vai causar essa mudança. Mas para que essa mudança seja causada, é preciso haver esse correto. Irmãos, abrir a boca e falar do Evangelho, falar com Deus, muitas vezes, é o que as pessoas estão pensando aí, é o suficiente. Não é. Essas pessoas que Paulo está condenando no texto e qualificando como pessoas palpadoras e mentiras, é muito. Eu não chego lá para ele, vou falar que não mentir, não. Você não serve por elas, falavam de Deus, mas totalmente contrário àquilo que o Evangelho estava estabelecendo. Ela chegava, como Paulo identifica aqui da circuncisão, e dizia: olha, Paulo está pregando isso, os apóstolos estão pregando isso, vocês estão pregando isso, mas está faltando isso, está faltando um apego à obediência da lei, está faltando um apego a diretrizes que foram esquecidas. Quer dizer, estavam acrescentando algo a essa mesma revelação que é o Santo Evangelho. Ou estavam negando aquilo que o Santo Evangelho revela. Então, é isso que Paulo estava ali identificando. Então, a palavra identifica o erro, identifica a qualidade das pessoas que promovem o erro, identifica essas pessoas e a palavra, ela repreende de forma severa para que haja princípio de saúde no exercício da fé nessa comunidade e para que eles não se ocupem com ensinos enganosos. Devemos não nos ocupar com ensinos enganosos. Infelizmente ainda vemos isso dentro do contexto da Igreja Eleita de Deus. Infelizmente ainda vemos isso. Mas a palavra, ela tem o poder, quando de fato ela faz de forma correta para banir isso do seio da igreja. Que o Senhor Deus continue nos abençoando e dando-nos ensinamentos. Então, não pode haver somente as Escrituras se não houver um apego fiel à palavra de Deus. Espero que isso possa levar para a sua vida. Amém? Vamos retornar ao nosso texto, ou melhor, ao nosso exercício litúrgico, na parte já final, a parte doxológica, né? Iremos assim concluir o nosso ato litúrgico nesta manhã. Quero convidar os santos para celebrarmos a Santa Eucaristia do Senhor. Texto de Mateus, capítulo 26. 26 ao 30 é a nossa leitura. Mateus 26 ao 30. A palavra de Deus diz assim:
No primeiro dia, melhor, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado o hino, saíram para os montes, para o monte das oliveiras. Amém? Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Pai, graças a Ti damos, Senhor, celebrarmos a Santa Eucaristia. Permita, Senhor, que os Teus santos façam uso correto desses elementos, que os mesmos, assim entendemos, representam a Cristo, presente não de forma física, mas espiritual, tanto no pão como no vinho. Que os Teus santos não façam uso para a sua condenação, sim, como veículo de graça em suas vidas. É por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós assim oramos. Amém. Quero convidar os santos de Deus, o irmão Floriel e o irmão Antônio, para nos ajudar a distribuir os elementos. Como nós sempre dizemos, não é um simples memorial, como alguns dizem, de lembrança, mas é um sacramento, um meio de graça, que nos fortalece na nossa caminhada com o propósito da obra de Deus e em si um ato de pregação do próprio Evangelho, reportando-nos consequentemente ao Calvário de Cristo Jesus, a sua morte na cruz, que nós temos, da importância que nós damos a esse sacramento, crescer em graça e, consequentemente, em conhecimento, dia após dia, acerca do nosso Deus. Então, como Paulo diz lá em Coríntios: com combate do Senhor, lado trabalhando, sua igreja edificando, e ao partirmos do pão, quando o cálice bebemos, lembramos da comunhão que contigo, ó Pai. A parte doxológica. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Neste momento aqui, neste recinto, onde estamos encerrando o culto solene para te cultuar, Senhor. E que assim, Senhor, foi feito, segundo tudo que tua palavra descreve, e de forma eficaz. De igual modo te pedimos, Senhor, que todo o teu povo eleito na face da terra, que não subiu, que esteja